Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. Depois de fortes ondas de calor, o Brasil se despede do verão. O outono começou no hemisfério sul à 00:06 desta quarta-feira, dia 20. A estação é caracterizada por um período de transição entre o calor e o frio e vai até o dia 21 de junho. O que podemos esperar do clima durante o outono? As ondas de calor vão acabar? Quais são os riscos desta estação? E a agricultura, tão afetada com as alterações climáticas dos últimos meses, pode sofrer novos impactos negativos? O JR 15 Minutos tira essas e outras dúvidas com o meteorologista da Clima Tempo, Vinícius Lucírio. Bem-vindo ao nosso podcast, Vinícius. Olá, Celso. Olá, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E quem nos acompanha nessa entrevista é a apresentadora da previsão do tempo do Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Lidi, depois de um verão atípico com seca histórica no Amazonas e chuvas acima da média no Nordeste, o que podemos esperar do outono, hein? Olha, uma caixinha de surpresas, né? Vinícius, Celso, muito obrigada mais uma vez aqui pela participação, obrigada pelo convite. Olha, Celso, com a chegada do outono é natural surgirem dúvidas sobre as condições climáticas. O mês de março marca o fim do verão e o início do outono, que é um alívio para os brasileiros que não gostam assim de temperaturas tão elevadas. E neste período, a quantidade de chuva diminui em várias regiões do Brasil. E desta vez vai acontecer uma redução ainda mais significativa. Agora, será que a estação vai realmente apresentar características mais amenas? Eu aproveito para emendar a primeira pergunta, então, para o Vinícius. Vinícius, qual o cenário que a gente deve encontrar nos próximos 3 meses? Lidiane, neste outono, nós vamos passar aí de uma transição, no cenário macroclimático. Nós estamos agora com o El Niño atuando no Oceano Pacífico, lá na faixa equatorial, e agora, durante o outono, nós vamos passar para uma fase de transição, para uma fase neutra, ou seja, sem El Niño atuando, sem Laninha também atuando ainda, e isso vai afetar o clima no Brasil de forma como um todo, mas não apenas essas condições lá do Oceano Pacífico. Nós temos a influência muito marcante aqui sobre o Brasil do Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o país de certa forma. Então nós temos temperaturas que estão acima da média histórica na maior parte do Oceano Atlântico, então isso acaba trazendo mais energia, fornecendo mais calor para a atmosfera. Então a expectativa é que esse outono comece ainda com uma cara mais de verão. Esse calor, que nós sentimos bastante aí durante esse verão, ele deve se prolongar um pouco mais, mas respeitando, claro, a sazonalidade, porque durante o outono nós temos uma queda gradual das temperaturas sobre áreas do centro-sul do Brasil, mas a expectativa é que os meses do outono, principalmente pegando os meses de abril, maio e junho, tenham temperaturas que ficam acima da média histórica na maior parte do Brasil. A exceção fica mais para o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde as ondas de frio, elas devem se tornar um pouco mais frequentes, principalmente a partir do mês de maio. Então, por lá, as quedas de temperatura devem ser mais acentuadas. Mas nós vamos ter temperaturas acima do normal na região centro-oeste, também na região sudeste, em áreas ali do Paraná e também na região norte, que vem passando por um período de estiagem, de seca mais prolongada, também com cotas de rios abaixo do normal, principalmente ali na bacia do Rio Amazonas, e isso deve persistir agora. Com relação às chuvas, Lidiane, nós vamos ter aí um cenário de redução gradual dessa precipitação. A maior parte do Brasil central, incluindo áreas do centro-oeste, interior do sudeste e áreas do interior da Bahia, vão ter uma redução significativa da precipitação agora durante o outono, e a chuva ela fica mais concentrada em áreas dos extremos do Brasil. Você já salientou aí que nós estamos nos despedindo de El Niño, que foi um registro aí de altas temperaturas e tudo mais. Nós vamos entrar numa fase de transição. Quando começam os efeitos da Laninha, e quais as características? Então, Celso, a Laninha ela deve se estabelecer de fato a partir do inverno. Então a gente já vai começar a sentir os efeitos dela ali por volta do mês de julho, agosto, que é assim, nós temos primeiro uma condição oceânica se estabelecendo, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. É o oposto do que acontece com o El Niño, que é o aquecimento anômalo. A Laninha é o resfriamento anômalo. Isso traz mudanças no regime de chuvas e também com relação às temperaturas no Brasil como um todo. O El Niño nós observamos secas na região norte e chuvas excessivas na região sul do Brasil. Com Laninha nós normalmente observamos o oposto. Nós observamos um aumento das chuvas na região norte do Brasil. Isso também beneficia a quadra chuvosa da região nordeste, mas isso é mais para o começo do ano que vem, e traz um cenário mais propício a secas na região sul do país. As temperaturas elas tendem a variar mais também. Então,
Agora, né, esses efeitos eles devem ser mais sentidos ao longo do segundo semestre de 2024, Celso. Vinícius, o ano passado, por causa do evento climático, a gente teve a influência aí do excesso de chuvas na região sul, a seca extrema no norte do país. Por que cada região do país enfrentou as situações climáticas diferentes? E agora, essa chuva ainda deve seguir bem mal distribuída como tivemos no ano passado? A chuva ela deve continuar um pouco mal distribuída sim, Lidiane, principalmente agora nesse inverno, né? Nós vamos ter aí uma condição de tempo um pouco mais seco comparado a 2023. Isso pegando áreas do Brasil Central que já estão acostumados com tempo seco nessa época do ano. Então, nós vamos ainda ter um cenário de chuvas um pouco mal distribuídas, só que o cenário para o centro-norte do Brasil deve melhorar no final desse ano, né? Então, é bem provável que nós tenhamos aí uma vazante muito séria nos rios da região amazônica nesse segundo semestre também, mas a recuperação ela deve ser mais rápida justamente por conta do retorno antecipado dessas chuvas. E até pelas dimensões continentais do Brasil, né, nós temos condições climáticas bastante diversas, né, de norte a sul do Brasil, e o El Niño e a Laninha mexem muito com a circulação atmosférica. Então, diante de El Niño, nós temos uma condição que dificulta a formação de nuvens carregadas sobre a região amazônica, sobre a região nordeste, mas ao mesmo tempo há uma compensação sobre a região sul, né? Com o ingresso de ar mais quente e úmido, lá nós temos uma condição mais favorável a chuvas que são mais frequentes, abrangentes e intensas também. Ô Vinícius, nós estamos nos despedindo do verão com essa bolha de calor. Nos próximos dias, a gente tende a esquecer a bolha de calor e mudar a temperatura? Sim, Celso. Nesse caso, nós vamos ter aí a diminuição do calor, né, com a passagem de uma nova frente fria pelo litoral do sul e do sudeste do país. Essa frente fria, né, ao passar por essas regiões, vai trazer consigo uma massa de ar frio de origem polar, então vai ser o primeiro refresco do outono. Na região sul, nós já vamos ter algumas temperaturas baixas, até abaixo de 10 graus durante as madrugadas, em algumas localidades, principalmente as mais altas, e lá no sul do Rio Grande do Sul também. E na região sudeste, nós vamos ter um alívio desse calorão, né, justamente por conta do aumento da umidade. A passagem dessa frente fria também vai ser capaz de romper essa bolha de calor, né, Celso? Então, Grande São Paulo, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, até mesmo áreas do interior da região centro-oeste vão ter um alívio nesse calorão, pelo menos agora, né, nesse final de março. Isso vai trazer temperaturas mais agradáveis, mas essa frente fria também traz um cenário de muito risco para áreas do litoral paulista e também do litoral fluminense. Nós estamos, inclusive, monitorando essa situação. Agora, Vinícius, esse último verão foi o mais quente em 10 anos na cidade de São Paulo. Na semana passada, o INMET chegou a colocar São Paulo e outros 4 estados em alerta vermelho por causa do calor acima da média, né? Isso está mexendo com o meio ambiente, né? Até os peixes estão sentindo calor. Pois é, Celso. Com as mudanças climáticas, nós estamos vendo, né, olhos claros, assim, nós estamos vendo de fato, de forma muito evidente, esses eventos extremos de temperatura, principalmente no calor, né? As massas de ar quente, elas estão ficando cada vez mais, entre aspas, resilientes, né? Elas estão ficando mais intensas, elas estão ficando com uma duração mais prolongada, uma abrangência maior, e isso está aumentando principalmente no período entre o final do inverno e durante a primavera, que é o período prévio ao retorno das chuvas na maior parte do Brasil. Então, essa frequência, né, de dias muito quentes, que traz um desconforto muito grande para a população, nós, infelizmente, vamos continuar vendo esse aumento ao longo dos próximos anos, né, se nada for feito. E é exatamente por isso, por que eles têm se tornado assim tão comuns, esses extremos? Então, Lidiane, no caso, nós estamos observando um aumento das temperaturas, né, a nível global. E os oceanos, eles têm uma grande participação nisso, né, já que eles são grandes reservatórios de calor do planeta. E esse calor armazenado, né, acaba voltando, de certa forma, para a atmosfera. Quando nós temos um contexto de temperaturas médias que são mais altas, nós temos uma expansão maior de coluna atmosférica, ou seja, a atmosfera se expande mais, nós temos uma propensão maior à formação de grandes bloqueios atmosféricos. Então, isso traz a manutenção de grandes massas de ar quente, né? E a gente vê isso de forma muito mais evidente durante a primavera, mas mesmo no verão, né, que é um período que geralmente nós temos muita umidade, um calor que é mais atenuado, né, por esse excesso de umidade. Mesmo no verão, nós estamos vendo uma frequência maior de massas de ar seco atuando, especialmente áreas da região sudeste, né, que é uma região muito povoada. Então, realmente é algo que tem chamado muito a atenção, especialmente de 10 anos para cá.
vira um ciclo, né? Agora, ainda nessa questão dos fenômenos climáticos extremos, os Estados Unidos enfrentaram uma frente fria brutal no início deste ano. Todos os países são afetados pelas mudanças climáticas. Qual que é a dificuldade para a população como um todo, a sociedade, lidar com essas transformações, Vinícius? Lidiane, no caso, as questões adaptativas, né? Nós temos a questão do próprio conforto térmico, que afeta o nosso dia a dia no geral, nossas atividades do dia a dia. E para muitas pessoas, né, a busca pelo conforto térmico é algo inacessível. Custa caro comprar um aparelho de ar-condicionado, ainda mais em épocas de alta demanda. São aparelhos que consomem muita energia também, então não apenas a aquisição do aparelho, né, mas também ter que lidar com o fato das contas de luz virem mais caras por conta disso. O consumo no geral, né, até com o aumento do consumo pela população, também traz cargas mais altas para o sistema, isso afeta o sistema como um todo. Então, essas questões adaptativas realmente são um desafio para a população, e não apenas no que tange as temperaturas, né? Mas há extremos também em relação à chuva, ou à falta ou ao excesso dela. E nós vimos isso agora, né, no começo desse ano, ali no norte da região nordeste, aqui sob El Niño, geralmente a região já se prepara para um cenário de seca mais prolongada e mais grave. Nesse ano nós tivemos excesso de umidade em algumas áreas da região nordeste, justamente por conta do Atlântico mais aquecido, mas em alguns períodos nós tivemos as chamadas secas relâmpago, né, que foram períodos de interrupção das chuvas e aumento excessivo das temperaturas. Então, realmente, lidar com esses extremos climáticos tem sido um grande desafio e ainda vão se tornar um desafio cada vez maior ao longo dos próximos anos. Ô Vinícius, outono e inverno significam redução das chuvas, ou seja, a gente pode se preocupar um pouco aí com relação a reservatórios de água? Nesse ano, a situação requer um pouco mais de vigilância, Celso. No caso, o inverno no Brasil, ele é marcado realmente por tempo seco na maior parte das regiões, né? A região centro-oeste, a região sudeste já estão acostumadas com um período de estiagens durante o inverno e até o começo da primavera, mas esse ano nós devemos ter um corte antecipado das chuvas comparado a 2023. E uma estação de outono que já antecipa realmente o período mais seco do ano, que deve ser mais quente e mais seco do que o normal. Então, realmente, a questão dos reservatórios, tanto para abastecimento quanto para geração de energia, podem ficar em níveis um pouco mais preocupantes comparado ao último ano. Então, é algo que a gente tem que realmente ficar atento aí ao longo do segundo semestre desse ano. Vai depender muito do retorno das chuvas lá entre a primavera e o verão de 24 para 25. Agora, com relação às atividades agrícolas, Vinícius, essas condições climáticas deste outono que temos pela frente vão influenciar diretamente essas atividades? Quais são as regiões que podem se beneficiar neste período? E também se existe alguma área do país que desperta maior preocupação nos próximos meses? Então, Lidiane, nesse caso, né, agora durante o outono, principalmente em período de transição de El Niño para a fase neutra no Oceano Pacífico, nós temos uma propensão maior a chegada de massas de ar frio intensas que provocam geadas sobre a região sul. Então, isso pode ser um fator de preocupação, né, para áreas do Rio Grande do Sul e áreas mais altas ali do estado de Santa Catarina e também o sul do Paraná, principalmente entre o fim de maio e também ao longo do mês de junho. Essa frequência, né, de dias de frio intenso deve ser maior do que no ano passado, né, que nós tínhamos aí o desenvolvimento do El Niño, que desfavorece a chegada dessas massas de ar frio e também traz um risco um pouco maior de geadas, principalmente durante o auge do inverno, em áreas mais altas ali da região sudeste. Então, pegando áreas do estado de São Paulo, áreas do sul de Minas, então as produções nessas regiões têm que ter uma atenção um pouco maior, né, para o risco de frio intenso e geada durante alguns períodos nesse inverno. E também o sul de Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná. Com relação a outras regiões do país, né, nós tivemos, no final do ano passado, entre a primavera e o início do verão, um atraso muito grande nas chuvas, né, sobre a região do Mato Piba, que é uma importante região agrícola no Brasil. E nessa região, normalmente nós já temos aí um aumento significativo da regularidade das chuvas, né? As chuvas elas já ocorrem quase todos os dias, a partir já do final de outubro, ao longo do mês de novembro. Nós tivemos um atraso muito severo da chuva nessas regiões. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucírio.
Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Lidiane. E agradeço a presença da apresentadora da Previsão do Tempo no Jornal da Record, Lidiane Sayuri. Obrigado, Lidi. Eu que agradeço, Celso. A todos um ótimo outono e todos os detalhes da previsão do tempo sempre, todas as noites no Jornal da Record. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.